grande prazer estarmos neste evento que abre as comemorações da Semana da Segurança do Paciente 2021. Temos a honra de começar com o nosso palestrante, que está, inclusive, com um fuso horário completamente diferente, porque ele está em Chicago. Antes de começarmos a nossa apresentação, nós passamos a palavra à superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa, doutora Norma Araújo, que é a instituição que está organizando este evento. Doutora Norma, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiro, falar para vocês da grande satisfação de estarmos aqui participando, dando boas-vindas a todos pela Semana de Segurança do Paciente. Essa Semana de Segurança do Paciente ela foi estruturada em torno do Dia Mundial de Segurança do Paciente, que é o dia 17 de setembro. O IEPAC, nosso instituto, junto com as superintendências e suas unidades, organizamos uma semana dedicada a reflexão, sensibilização, conscientização, aprimoramento das nossas análises de risco, nossas barreiras. E para esse primeiro dia, nós estamos trazendo aí um convidado internacional, brasileiro, Dr. Paulo Borém. E durante o dia 14, 15 e 16, nós teremos os eventos locais nas diversas unidades próprias, municipais e estaduais. Então, que tenhamos um bom evento. Cumprimento o doutor Haru, doutor Paulo Quintais, doutor Paulo Borém, Lisiane, que é a nossa gerente corporativa de segurança do paciente, a Fátima, nossa gerente de comunicação e nossa mestre de cerimônias. No back-office aí está a Denise e está também o Pedro da nossa TI. Que tenhamos um excelente evento e uma excelente semana com esse tema muito caro para o SECONS e muito caro para todos os trabalhadores da saúde, que é a segurança do paciente. Muito obrigada pela atenção de todos e que tenhamos um bom evento. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Norma. Nós passamos a palavra agora ao doutor Paulo Quintais, que é o superintendente das unidades de gestão estadual do SECONS. Bom dia, novamente, agora. Bom dia, doutor Haru. Bom dia, Norma, Fátima, Lisiane. Bom dia ao nosso convidado, doutor Paulo. É um grande prazer estar aqui novamente fazendo a abertura de um importante evento. Eu acho que mais gratificante é que realmente os eventos estão se tornando uma grande frequência dentro da nossa instituição, né? Esses eventos corporativos. Eu acho que a pandemia ela veio por um lado, logicamente, trazendo todas as coisas negativas, mas, por outro lado, ela abriu um caminho, né? Uma possibilidade que a gente tem agora de atingir um número muito maior de pessoas através das videoconferências. Então, eu acho que isso é algo positivo, pelo menos alguma coisa, né? E que a gente vai levar ao longo dos anos. O assunto, tem que dizer a importância do assunto, né? Nessa semana de segurança do paciente. Então, falar de segurança do paciente é sempre extremamente importante para todos nós. O SECONS, há alguns anos atrás, montou o seu comitê de segurança, sempre pensando no prol dos pacientes, dos trabalhadores, e eu fico bastante empolgado que nos últimos 2 meses, aí, 30 dias mais ou menos, um pouco mais, nós conseguimos voltar com esse grupo, agora em plena força aí, sob o comando da Lisiane, nossa gerente agora corporativa de segurança do paciente, e eu acho que esse grupo agora está caminhando de uma forma bastante efetiva. Estou acompanhando de perto as reuniões e a evolução das discussões. Doutor Haru, eu acredito que agora a gente vai, não que não vinha conseguindo dar o resultado esperado, mas com certeza agora eu acho que nós estamos caminhando a passos largos.
e realmente agradecer realmente a presença de todos que estão acompanhando o evento. A semana inteira nós teremos eventos de todas as unidades, né? Sexta-feira vai ser o nosso encerramento. Paramos um pouquinho de falar sobre o assunto do mês, né? Então, é uma coisa atrás da outra, isso está sendo bem interessante. Então, eu agradeço a presença de todos, novamente parabenizo o nosso palestrante e espero que todos tenham um ótimo evento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo. Vamos ouvir agora o presidente do SECONSE, o engenheiro Haru Ishikawa, para dar as boas-vindas a vocês. Olá, pessoal. Nós estamos comemorando a Semana Mundial de Segurança do Paciente, né? Que tem como tema esse ano o cuidado materno e o neonatal seguro, que a Organização Mundial de Saúde tem determinado. O evento é do dia 13 ao dia 17, então eu queria dar bom dia a todos. Prezado doutor Paulo Quintais, doutora Norma, doutora Lisiane, doutor Paulo Barém, que vai dar a palestra de hoje, e doutor Rômulo Negrini, que fará a palestra no dia 17. Hoje estamos muito felizes, porque essa semana que nós começamos a trabalhar essa questão da segurança do paciente, criada em 2019, o SECONSE abraçou imediatamente essa causa da segurança do paciente. Naquele mesmo ano, lançamos divulgando a nossa política corporativa de identificação do paciente. No ano passado, realizamos 2 palestras e diversas atividades em nossa unidade sobre o tema. Hoje estamos novamente reunidos para aumentar nossos conhecimentos. Posso afirmar com tranquilidade que a segurança do paciente está no DNA do SECONSE. Vocês estão de parabéns por se esforçarem diariamente em proporcionar essa segurança. Esse esforço requer uma vigilância permanente, buscando causas de eventuais falhas para não repeti-las. Nesta semana também teremos ações para reflexão sobre a situação de risco e barreiras de segurança no nosso cotidiano e no ambiente de saúde. Haverá exposição de fotos das boas práticas para o parto e atendimento neonatal seguro. Assim, agradeço a participação de cada um de vocês, em especial doutora Norma, doutor Paulo Borém, que possamos a cada dia incorporar a qualidade e segurança no nosso processo, tornando-se mais efetivo, eficazes, eficientes. Boa semana de eventos a todos. Um grande abraço, a todos. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Haru Ishikawa, presidente do SECONSE. Antes de passarmos a palavra ao nosso convidado, que fará a apresentação, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Este evento está sendo gravado e depois ele vai ficar disponível na página do SECONSE no YouTube. Temos, como a doutora Norma colocou, a nossa gerente corporativa de segurança do paciente, Lisiane Gaspari, fará a mediação. Então, todas as perguntas, por gentileza, que sejam feitas pelo chat, e ao final da apresentação, então, nós faremos as perguntas ao nosso palestrante. Vamos, então, o tema da palestra é Cultura de Segurança e o papel de cada colaborador para o seu fortalecimento. Dr. Paulo Borém é cirurgião vascular, hoje ele é diretor sênior do Institute for Healthcare Improvement, o IHI, ele é Improvement Advisor e certificado como Patient Safety Officer pelo IHI, ele já liderou 11 iniciativas de larga escala em Portugal e Brasil, e é também responsável pelos cursos de formação no modelo Melhoria do IHI nos países que falam a língua portuguesa. Temos a honra de se receber, então, o Dr. Paulo Borém com a palavra. Bom, muito obrigado a todos, obrigado, Fátima, obrigado, Norma, Haru, meu xará, Paulo. Bom, como vocês já ouviram, eu fui cirurgião vascular, hoje eu não pratico mais cirurgia, eu falo que eu faço cirurgia de sistemas e não mais em pessoas, né? E eu vou falar um pouquinho de mim, do IHI, antes da gente começar a falar sobre o tema. Eu sou brasileiro, sou mineiro, mas fui diretor da Unimed de Belo Horizonte por 8 anos.
E nessa trajetória na Unimed, a grande questão que eu ficava assim intrigado é como eu podia ajudar a melhorar o sistema de saúde para os pacientes. Era o que me motivava. E eu comecei, depois que eu saí da Unimed, eu comecei a procurar estudar no mundo inteiro organizações que eu pudesse interagir, que pudesse me dar instrumentos para eu cumprir isso que eu acredito que seja a missão da minha vida, que é melhorar a saúde, melhorar o sistema de saúde para os pacientes e famílias primariamente, e, claro, também para os profissionais de saúde. E numa visita à Índia, trabalhando pelo Banco Mundial, eu conheci o IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, e me apaixonei pelo IHI, me apaixonei pelo trabalho que o IHI faz, pelo método que o IHI usa, e comecei a frequentar os cursos no IHI, comecei a ir a Boston, né? Eu saía de Belo Horizonte a Boston, ia fazer cursos, me inteirar mais em metodologia. Cada vez mais eu ficava mais impressionado com a potência desse método usado no IHI. Eu vou contar um pouquinho para vocês dos resultados que a gente tem obtido aí no Brasil. E eu acabei, por causa de um projeto em Jaboticabal, que tinha 0% de partos vaginais, eu estava fazendo um curso no IHI, resolvi fazer deste meu projeto de curso, né, que foi aumentar partos vaginais num hospital em Jaboticabal de 0% para 40% em 9 meses, usando este método. E nós conseguimos. Eu consegui. Hoje, Jaboticabal mudou a cultura. Hoje, a cidade inteira ela abraçou a questão do parto vaginal. E eu levei a Organização Mundial de Saúde para visitar a cidade há 2 anos atrás, e foi impressionante a mudança que eu vi. E, a partir disso, eu fui convidado para ser diretor do IHI para os países que falam português, especialmente o Brasil. E aí eu falei, nossa, que maravilha, né? Então, eu vou trabalhar numa instituição que tem um método super potente para ajudar o Brasil. E eu aceitei, e hoje eu sou diretor sênior do IHI e trabalho em várias iniciativas no Brasil, em Portugal, Moçambique, e aqui nos Estados Unidos também, mas primariamente meu trabalho é aí, no Brasil. O IHI ele foi fundado há 20 anos atrás pelo John Belwick, que é um pediatra, e o IHI nasceu quando o John fez a seguinte pergunta: será possível produzir serviços sem erro, usando o que a NASA usa, o que a Toyota usa, ou seja, um método científico para fazer melhoria? E, estudando a história do Japão, o Don descobriu que logo depois da guerra, o Japão queria reconstruir o país, e os japoneses decidiram usar um método científico para reconstruir o país. E se deram conta de que esse método era extremamente potente e baseado nos conhecimentos de Deming, Shurart e Juran, que acho que os engenheiros aqui devem conhecer muito, né? Que é a base do modelo da melhoria da qualidade. Então, a partir dessa pergunta dele, a resposta foi sim. Será possível usar o método que a Toyota usa para produzir um melhor carro? É possível usar esse mesmo método para produzir um sistema de saúde sem defeito. 0 erro, 0 defeito. Então, o IHI existe para fechar essa lacuna entre o que a evidência científica mostra e o que é praticado para o paciente. Então, existe uma lacuna, um abismo entre essas duas coisas, e o IHI veio usando o modelo de melhoria para fechar essa lacuna. Então, hoje, se 50% dos pacientes no Brasil não têm todos os cuidados com diabetes,
porque nós temos um sistema defeituoso para cuidar desses pacientes. Então, como fechar essa lacuna? Como garantir que teremos zero erro no cuidado com o diabético? O mesmo vale para os hospitais, né? Como desenhar um sistema em que o erro é praticamente eliminado, o erro evitável. Isso só é possível construindo um sistema bem desenhado, e o modelo de melhoria ajuda a reconstruir aos hospitais, aos países, às organizações de saúde, a redesenhar esse sistema para criar um sistema livre de erro. E acho que com uma coisa todos nós concordamos, né? Independente da profissão, todos nós queremos fazer o melhor para as pessoas. Engenheiros, profissionais da indústria atômica, aviação, nós queremos construir produtos e serviços completamente livres de erro. Quando o engenheiro constrói uma ponte ou um edifício, existe um sistema que garanta a construção de uma ponte sem erro. Ou seja, os engenheiros querem construir a melhor ponte, o melhor prédio possível, o melhor edifício possível. E essas indústrias, desde cedo, elas já compreenderam que a questão o problema não é a pessoa, o problema é o sistema. A forma como nós desenhamos esse sistema é que vai dizer se esse sistema ele vai permitir erro ou não, né? E muito cedo na engenharia, na indústria atômica, na aviação, essas indústrias cedo perceberam que a questão toda era o sistema e não as pessoas individualmente. E no sistema de saúde, infelizmente, nós estamos um pouco atrasados dessa consciência de que o que importa é o sistema e não cada um individualmente. E aí, o que acontece, né? Quando um engenheiro ou um piloto sabe que se ocorrer um erro, a fatalidade vai ser enorme. E não dá, como todos nós somos seres humanos, não dá para contar com a nossa memória ou com a nossa atenção, com o nosso cuidado, com o nosso zelo. Porque o sistema de saúde e o sistema da aviação é um sistema complexo. Existem muitas interações entre vários setores. E é praticamente impossível, se eu não tiver um sistema bem desenhado, o erro vai continuar aparecendo. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a errar. O erro só vai ser prevenível se eu tiver um sistema que dê suporte a essas pessoas e que previna o erro. E, então, com isso, eu digo assim que não adianta a gente achar culpados quando ocorre um erro. Punir pessoas, demitir por causa de um erro, isso não vai ajudar nenhuma organização a atingir um nível de excelência e qualidade. Porque quando você pune um colaborador, um profissional de saúde, por causa de um erro, na verdade, existe uma falta de compreensão nossa do que levou aquele erro. Nenhum profissional de saúde sai de casa de manhã falando: oba, hoje eu vou cometer um erro. Vai ser um erro bem grande, né? Vai ser um super erro. Eu vou ficar muito satisfeito se eu cometer um erro hoje, né? Claro que isso, gente, se acontecer isso, claro, esse profissional não deve entrar na organização. Mas ninguém sai de casa para cometer um erro. O erro acontece porque o sistema não ajudou aquele profissional. Então, o profissional de saúde ele é tão vítima do erro quanto o paciente. Pensem, por exemplo, como que os nossos sistemas são precariamente desenhados. Vocês já devem ter visto ampolas de medicamento
o vasilhame de medicamento, como que eles são parecidos, né? E se no tumulto de um plantão, com várias atribuições, sobrecarga de trabalho, eu imagino, gente, que é perfeitamente possível que, num determinado momento, eu pegue uma ampola com outro medicamento, que ela é tão semelhante com a outra ampola, e eu posso acabar fazendo esse medicamento no paciente inadvertidamente. Mas se não existe um sistema para prevenir esse erro, ou seja, vários sistemas para verificar se essa é a medicação correta no momento correto. Aliás, gente, vocês devem saber disso, no sistema de saúde existem os 9 corretos da medicação. Eu tenho que saber se o medicamento é aquele medicamento na dose certa, no paciente certo, na hora certa, na via certa. Então, olha como que isso é complexo para uma pessoa só ter isso tudo na memória. Realmente eu preciso de um sistema que dê suporte a essa prática. Sem esse sistema em atividade e funcionando, os erros vão continuar acontecendo. E não adianta punir ninguém, porque a punição só vai gerar um ciclo vicioso, porque as pessoas vão ter medo de reportar um erro, isso vai gerar mais medo, e quando uma organização, quando um sistema pune essa pessoa, só aumenta o medo de abrir os defeitos que esse sistema tem, e isso só vai piorando e vai distanciando a organização do que a gente chama da cultura justa, né? Que é essa cultura que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Por exemplo, recentemente um hospital queria reduzir o tempo de uso do desfibrilador entre a parada cardíaca e o uso do desfibrilador para 2 minutos. Então, porque a lesão cerebral ocorre em 3 minutos. Então, criou-se todo um processo para isso, e quando eles foram testar o desfibrilador, só para recarregar o desfibrilador, precisa mais que 2 minutos. Então, olha como que o sistema não permite que a gente faça a coisa certa. Se eu preciso desfibrilar o paciente em 2 minutos, mas o desfibrilador leva mais que 2 minutos para recarregar, vai errar sempre, o profissional vai errar sempre, porque o sistema não está desenhado para ele acertar, né? E continuando aí nessa lógica, né, desse sistema, tá? O que a gente precisa criar é realmente um sistema competente, porque na maioria das vezes as pessoas são muito competentes, mas elas trabalham num sistema mal desenhado, tá? E eu posso dar alguns exemplos na minha vida profissional mesmo, né? Eu sou um profissional super dedicado, me considero uma pessoa assim, extremamente comprometida com tudo que eu faço. Fiz 10 anos de residência depois que eu terminei meu curso, luto para a saúde dos pacientes, isso é a missão da minha vida, mas eu me lembro bem que quando eu estava na minha residência, eu cometi alguns erros. E um dos erros que eu não me esqueço foi, eu estava fazendo cirurgia geral e o cirurgião-chefe tinha feito uma cirurgia numa pessoa muito importante em Belo Horizonte. Eu estava de plantão e de madrugada a família me chamou porque o paciente estava soluçando muito, né? E eu, querendo ajudar a família, querendo ajudar o paciente, receitei uma dose de um medicamento. E o que aconteceu? Esse medicamento sedou muito o paciente e o cirurgião tinha prometido à família que o paciente ia acordar, ficar acordado e que ele, no outro dia, saía do hospital. Resultado,
com essa dose e com o estado clínico do paciente, ele acabou dormindo 3 dias seguidos. Tá? Um erro meu, né? Eu tive a melhor das intenções, mas não tinha um sistema no meu hospital que me questionasse a dose, os medicamentos. O paciente saiu bem, nada grave aconteceu, mas o cirurgião queria me matar, né? Ele, assim, o chefe lá, ele queria estrangular. Nossa, entrou esbravejando na sala de cirurgia, que eu estava ajudando outra cirurgia, e eu fiquei extremamente constrangido e assim, aquilo foi um choque para mim, porque eu não compreendia o que estava acontecendo, né? Eu estava fazendo aquilo com as melhores das intenções e eu não tinha um suporte de alguém para me ajudar a tomar uma decisão ou questionar o que estava acontecendo. E eu vejo que isso acontece muito em muitas organizações. E eu não sei se vocês sabem, aquele livro Errar é Humano e o Crossing the Polar of Chasm, ele surgiu a partir de um problema que aconteceu no Dana-Farber Cancer Institute, aqui nos Estados Unidos, onde o melhor profissional de saúde, por engano, ele prescreveu um medicamento, era uma repórter do New York Times, que estava tratando de câncer, e ele, ao prescrever, não se sabe porque ele prescreveu uma dose 10 vezes maior do que a dose preconizada. Isso, gente, no melhor instituto de câncer do mundo. Tá? E quando a paciente começou a fazer o tratamento, ela dizia, olha, eu estou passando mal, eu não estou bem, esse negócio não está dando certo. Não, está certo, a dose é essa mesmo. Ninguém parou para conferir, o farmacêutico não verificou a dose, não tinha um sistema de checagem que garantisse a segurança do paciente. O fato é que ela morreu, essa paciente faleceu no dia da alta, ela teve um infarto fulminante, morreu na porta do hospital, no Dana-Farber Institute, que é o melhor hospital de câncer do mundo e o melhor profissional de saúde, de tratamento de câncer do mundo, que estava tratando dessa repórter. Então, vejam que esse tipo de erro acontece com qualquer um. Tá? Todos nós estamos sujeitos se o sistema não está preparado para prevenir o erro. Né? E eu vou agora, então, falar um pouquinho de cultura de segurança, né, e discutir com vocês um pouquinho o que é isso. Né? Então, a solução disso que eu acabei descrevendo aqui, dessa questão do será que eu tenho que punir o profissional ou será que eu tenho que olhar, o olhar tem que ser no sistema? Tá? Que veja bem, quando uma organização ou um gestor pune um colaborador por um erro, ele está causando um evento adverso nessa pessoa. Está causando um evento adverso da mesma maneira como o profissional está causando um evento adverso no paciente. Por quê? Porque essa pessoa que foi vítima desse erro, esse profissional de saúde, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um amigo, ele é o amor de alguém. E, na maioria das vezes, gente, ele não teve a intenção de se envolver naquele problema. E quando a organização pune essa pessoa, ela também está causando um evento adverso nessa pessoa. Está acabando. Essa pessoa, assim, eu passei por isso, eu vi como que é doloroso isso. Então, na verdade, a gente precisa tratar essa pessoa com muita atenção, muito carinho, acolher essa pessoa e aproveitar esse episódio para aprender. Tá? E a organização, então, devia agradecer a esse profissional. Gente, olha o que eu vou falar. Agradecer no sentido de que, ao ocorrer esse erro, o profissional ajudou a desvendar o que está invisível na organização, que é um sistema desenhado para levar ao erro.
Tá? Então, nesse sentido, a gente deveria agradecer, porque esse episódio é um tesouro para a organização. É um momento que a organização deve parar e dizer: nós vamos aprender com esse episódio para que ele nunca mais aconteça. Então, é uma oportunidade que a organização tem quando esse erro acontece. Deveria ser tratado como ouro puro, porque é isso que é. Tá? A organização que não aprende com o erro, que lida com o erro, com punição, ela não vai crescer, ela não vai conseguir sair ou ser uma organização de qualidade total. Né? Bom, vamos então falar um pouquinho de qual que é a saída, então. Se punir, se criticar a pessoa pelo erro não é a saída, qual é a saída, então? O que a gente precisa fazer? Né? E nesse sentido, gente, claro que eu liguei para a Lisiane, né? Nós batemos um longo papo, né, Lisiane? Nós conversamos até, eu queria saber como que a organização enxerga isso e como que são as coisas, e eu fiquei assim muito satisfeito de ouvir o que a Lisiane me falou. E ela me disse que os líderes dessa organização querem acabar com o evento diverso. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Tá? Não é toda organização, Lisiane, que tem um presidente, um CEO, que declara isso tão abertamente, fala: olha, chega, nós temos que acabar com essa coisa de ter evento diverso. Então, eu fiquei muito feliz e muito satisfeito de ouvir o que a Lisiane me falou. E fiquei também muito satisfeito de ver como a Lisiane está super alinhada com os preceitos que a Organização Mundial de Saúde prega, os preceitos que o IHI ajuda, né, ou preconiza para todas as organizações. Então, gente, a Lisiane, assim, é um tesouro aí dentro, viu, Lisiane? Eu gostei muito de conversar com você, achei que você está muito atualizada e você está sabendo o que tem que ser feito. Tá? E com o apoio da sua autogestão, que você me disse que está muito empenhada, gente, vocês estão com uma oportunidade de ouro na mão. Tá? Norma, Haru, Paulo, olha, eu fiquei assim, muito feliz, e aqui eu parabenizo essa postura de vocês de absoluta vontade de acabar com o evento diverso na organização. Tá? Parabéns. Assim, eu não conhecia muito a organização de vocês, mas agora eu já posso falar para todo mundo que eu conheço que tem uma organização no Brasil que quer eliminar o evento adverso. Tá? Isso é fabuloso. Bom, eu vou então compartilhar aqui minha tela, tá? E vou falar um pouquinho, só para completar, já estou terminando, né? Que é o custo de uma organização onde não existe uma cultura justa, ou seja, onde o erro é tratado com punição e não como oportunidade de aprendizado. Só alinhar alguns conceitos, né, gente? Resultado de uma organização, ou seja, taxa de eventos adversos, mortalidade, percentual de cesariana, número de admissões em UTI neonatal, tudo isso é determinado por 3 coisas dentro da organização: estrutura, processo e cultura. Tá? Então, o resultado, ele depende de como eu estruturo minha organização, se eu tenho processos ótimos nessa organização e se a cultura é uma cultura de aprendizagem, não uma cultura de punição. Quando eu tenho esses 3 ingredientes bem alinhados, os meus resultados mudam. Tá? Esse é um conceito fundamental do Donabedian, que eu acho que os engenheiros aí devem conhecer bem esse conceito. E eu, particularmente, adoro essa frase do Paul Batalden, que ele diz que todo sistema é
perfeitamente desenhado para obter o resultado que obtém. Então, se o hospital de vocês hoje, eu não sei qual que é a taxa de eventos diversos, eu gostaria muito de conhecer melhor o sistema de vocês, mas se vocês têm uma taxa alta de evento adverso, é porque o sistema é desenhado para obter esse resultado. Não adianta vocês demitirem, trocarem todas as pessoas, isso não vai resolver. O que vai resolver é melhorar a estrutura, melhorar os processos e, como resultado da melhora da estrutura dos processos, a cultura vai mudar. Tá? Então, esse é o caminho para a cultura justa, e esse é o papel dos colaboradores, esse é o papel dos diretores, dos advogados, dos pacientes, das famílias. É redesenhar e criar estrutura e processos tão bem desenhados que vai ser impossível errar. Com isso, a cultura muda. E com isso, os resultados vão mudar. Então, se o Brasil hoje tem 85% de cesariana no sistema privado, gente, é porque o sistema é desenhado para gerar cesariana. Não tenham dúvida. Não é porque os médicos querem, os pacientes querem, é porque nós desenhamos um sistema perfeitamente desenhado para obter o resultado que obtém. Se eu pretendo, o que eu pretendo é trabalhar na cultura de segurança, né? A gente já viu que a primeira coisa, gente, que o IHI sempre fala assim, não cria um embate direto com a cultura. Não queira mudar a cultura da organização per si. Para mudar a cultura da organização, trabalhe nos processos, trabalhe na estrutura, que a cultura muda. Então, a cultura é uma consequência do meu esforço de criar processos mais bem desenhados, melhorar a estrutura e a infraestrutura. Com isso, a cultura muda. Então, a cultura é consequência do meu trabalho em processos e em estrutura. Então, a primeira grande lição é não tente mudar a cultura diretamente, questionando os médicos, questionando as enfermeiras ou batendo frente a frente com esses profissionais. Combine com eles que nós vamos trabalhar nos processos, na estrutura, e com isso, consequentemente, a cultura muda. E quando você... O que é cultura, então? Né? É um conjunto compartilhado de valores, aqueles que nos preocupam, aquilo que diz respeito a mim, que é o que importa para mim. Crenças é naquilo que eu acredito, e normas de comportamento, que é o que eu faço. Então, uma cultura é criada para alinhar esforços, engendrar a construção de sentido compartilhado, aumentar a previsibilidade e codificar lições sobre o que funciona e o que não funciona. Então, cultura organizacional é o modo como fazemos as coisas por aqui. E essas coisas podem ser: eu puno, eu aprendo, eu uso aquilo como uma oportunidade de ouro para eu alavancar a qualidade da minha organização, eu repenso os meus valores, e eu gosto muito de uma fala do Cato, que é o gestor da Toyota, o CEO da Toyota hoje. Ele fala o seguinte, que toda organização deveria dizer de cara qual é o padrão aceitável de trabalho. E deveria publicar isso para todo mundo. Olha, na nossa organização, o padrão aceitável de trabalho é 0 erro, 0 dano adverso, 100% dos processos confiáveis. Então, um esforço que vocês deveriam fazer é declarar esse padrão aceitável de trabalho. Um outro exemplo, pode vir para o meu hospital, porque eu garanto que se você for internado na UTI, você não vai sair daqui com uma infecção. Isso é padrão aceitável de trabalho. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Cato, eu posso
enviar, eles são 5 passos que ele preconiza para uma organização conseguir chegar a um nível de excelência total, vamos dizer assim. Por que o erro acontece, então, gente? O erro acontece porque nós estamos num sistema muito complexo. Tá? O sistema de saúde é extremamente complexo. Aumentou muito o volume do paciente, a criticidade desses pacientes. Existem hoje milhares de opções terapêuticas, né? O conhecimento expandiu muito, as evidências expandiram. Com isso também ocorrem muitas surpresas e incertezas. E também muitas fontes de informações, muitas vezes contraditórias. Vide Covid, né? Olha o que nós passamos no Covid. E tem uma questão importantíssima, que é as interrupções e multitarefa nesse sistema, que também leva a essa complexidade. E por isso é que a gente deveria tirar o foco de pensar que o erro é um problema da pessoa e pensar que esse erro é um problema do sistema. Tá? Por que é tão importante eu mudar o meu modelo mental, né? E não só dos gestores, mas dos colaboradores também. O colaborador deveria parar e pensar, olha, eu fui envolvido no erro. Como que o meu sistema está desenhado que permitiu que eu errasse? E não se punir, e não ficar envergonhado com aquele erro. Né? Não deveria ser o nosso modelo mental. Né? Eu posso pensar no sistema importante porque eu não posso eliminar o erro humano, mas eu posso criar um sistema onde ficará muito difícil errar. Tá? Então, o foco está na melhoria do sistema de atendimento. E essa frase do Watcher, né, que diz os humanos erram, a segurança do paciente depende da criação de sistemas que antecipem os erros e os previnam, ou os detectem antes que causem danos. Então, a gente tem que ir um passo além de resolver cada evento. Eu não deveria estar preocupado em pensar em como resolver o evento quando ele acontece. Eu tenho que investir muito na prevenção dos mesmos. E depois que aconteceu, aconteceu. Né? O leite já está derramado. Né? Por essa complexidade, aumenta muito a chance de erro. Por exemplo, pense numa cirurgia cardíaca, pessoal. Olha quantos funcionários estão envolvidos, quantos setores, a complexidade que é uma cirurgia cardíaca. Então, a chance de acontecer um erro é muito grande se eu não tiver um sistema bem desenhado. Tá? E aqui, uma solução que o IHI acredita muito, e esse modelo mental foi adotado pelos melhores sistemas de saúde do mundo hoje, como o Mayo Clinic, o Cincinnati Children's Hospital, temos aqui a Kaiser Permanente, que é um grande sistema de saúde nos Estados Unidos, que adotaram esse modelo mental de pensar o erro como uma oportunidade de aprendizagem, instituindo a cultura justa. Né? E essa cultura justa tem esses 4, né, esses componentes da cultura de segurança, tem esses 4 componentes. Um deles é a cultura justa, né, que é o reconhecimento de que erros têm causas sistêmicas e não necessariamente por causa da pessoa. Tá? A cultura de notificação, compromisso de notificar erros. Mas se eu temo ser punido, eu vou esconder o meu erro. Eu não vou contar que eu errei, porque eu vou ficar morrendo de medo de ser punido, de ser demitido. Então, eu vou esconder esse erro se eu não desenhar, se os gestores não redesenharem esse sistema, eu vou continuar escondendo. A cultura de aprendizado tem um engajamento nos processos de aprendizado com os erros. Então, o erro, ao invés de ele ser o fim, ele é o início de uma jornada de aprendizagem. Tá? E a cultura de informação e colaboração é ouvir sempre os colaboradores e perguntar qual a solução para que esse erro nunca mais aconteça. Os colaboradores é que sabem essa resposta. E esse é o papel dos colaboradores.
os colaboradores eles têm que ser proativos e dizer para a direção, olha, nós sabemos o trabalho, ouça-nos. Nós podemos ajudar a organização a nunca mais ter um erro aqui. E, com isso, vocês mudando esse sistema, a organização de vocês vai entrar numa zona que a gente chama de zona de aprendizagem e vão sair dessa zona de ansiedade, que é causada pelo medo, pelo temor. Então, quando eu aprendo com as falhas, todos compartilham as ideias abertamente, eu vou criar um ambiente onde as equipes fiquem confortáveis em admitir seus erros e sugerir mudanças nesses processos e na estrutura para evitar que esse erro aconteça. Então, hoje, né, na nossa conversa aqui, qual o papel de cada um na cultura justa e na cultura de segurança? É essa. É tornar essa organização uma organização que aprende. E ela aprende com os erros. E se a gente muda o foco para isso aqui, a organização está indo no caminho de uma jornada. Gente, aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso vai demorar tempo, vocês vão precisar investir muito para conseguir redesenhar. Aliás, não só vocês, toda a organização. Eu vejo que o Hospital Albert Einstein está nessa jornada há muito tempo e são incansáveis nisso. O Sírio, né, são organizações muito admiradas e que começaram isso algum tempo atrás e até hoje lutam muito para estar nessa zona de aprendizagem. Então, a questão toda nossa aqui, gente, crie o seu sistema para ser fácil fazer o certo. E muito difícil ou quase impossível fazer o errado. É essa a nossa missão nessa cultura. E olha essa experiência de Guarulhos, gente, da Unimed, no cuidado com o paciente diabético. Então, o paciente está aqui, ele teria que procurar o psicólogo, o oftalmologista, um nefrologista, o cardiologista, o nutricionista, assim por diante. Qual a chance desse paciente de conseguir um cuidado perfeito? Praticamente nula, porque a forma como eu desenho esse sistema aqui, ele assim, é desenhado para acontecer o erro, né? Então, eles redesenharam e olha a simplicidade que ficou esse sistema de cuidado com o paciente diabético. Ele é todo centrado no paciente, o núcleo de atenção primária é o local. Infelizmente, eles desativaram esse serviço, né? Mas era um serviço assim, maravilhoso, né? Porque todo cuidado era centrado na atenção primária e todo cuidado centrado no paciente. Mas eles saíram disso para isso. Então, a chance, o erro aqui era muito menor. Aqui, 0% dos pacientes tinham um cuidado perfeito. Nesse novo sistema, 50% tinham um cuidado perfeito. Com os mesmos profissionais, gente, ninguém foi punido, ninguém foi demitido, eles só redesenharam o sistema, tá? Doutor Paulo. Oi. Você está compartilhando alguma tela? Porque não está aparecendo para a gente. Eu estava. Quando que parou? Nem entrou. Agora você está brincando? Eu falei a palestra toda sem aparecer? Oh, my goodness. Me desculpe. Tá? Só passar os slides aqui rapidamente. Então, falei estrutura, processo. Gente, eu juro que eu compartilhei a tela. Nunca aconteceu isso comigo. Meu computador está dando... Ainda bem que você avisou, Liz. Aqui, o Paulo Batalda, né? Todo o sistema é perfeitamente desenhado. Falei um pouco da cultura, né? A complexidade do sistema de saúde. E aqui, a cultura de segurança, com os 4 pilares. Nossa, gente, me perdoe. Aqui, a zona de aprendizagem, que a organização precisa entrar, né? Então, aqui, quando é aberto o erro, cria um ciclo virtuoso, né? Finalmente, aqui,
fazer o certo tem que ser muito fácil e fazer o errado impossível, né? E aqui era o desenho que estava mostrando da Unimed de Guarulhos, em que o paciente é que deveria procurar esses vários profissionais, ele que tinha que ficar igual um louco procurando o diagnóstico, internação e tal, e eles, aqui nesse sistema, 0% dos pacientes diabéticos tinham todos os cuidados necessários. Nesse sistema novo, 50% ou mais tinham todos os cuidados recomendados. Então, foi só redesenhar o sistema, não demitiu ninguém, não puniu ninguém, foi só redesenho do sistema. E aqui as barreiras, né, de cultura de segurança, que se a gente acreditar que a gente não erra, os erros são escondidos, os erros são castigados, e não reconhecemos nossas deficiências e temos dificuldade em aprender com os erros, isso cria barreiras à cultura de segurança, né? E esse sistema que pune as pessoas, ele acaba criando, além do paciente familiar, cria a segunda vítima, que é o profissional de saúde e a equipe, e a terceira vítima, que é a própria organização e os gestores, porque eles perdem a oportunidade de aprender com o erro, né? Só para vocês terem uma ideia de como, usando o ARC, né, que é o formulário questionário de segurança do paciente, nós fizemos no Brasil, Estados Unidos e Portugal, e o que as pessoas mais reclamam no Brasil é a questão da punição ao erro. Então, só 24% dizem que não são punidas ao cometer, né? E nos Estados Unidos isso era 50%, em Portugal 40% e o Brasil quase que metade, né? Então, só para dizer que ainda a gente tem no Brasil um longo caminho. Se isso acontece na organização de vocês não estão sozinhos. Isso é uma prática muito comum no Brasil, de punir, né, os profissionais que se envolvem no erro. Mas o Brasil está muito atrasado ainda nesse aspecto. A gente precisa mudar muito o nosso modelo mental. Bom, quanto custa para uma organização não ter cultura justa? Tá? Olha, só um exemplo no SUS, né? O IHI coordenou um projeto de 114 UTIs do SUS. A nossa missão em 3 anos era reduzir as infecções em 50%. Então, infecção por catéter nas 114 UTIs era 5,5%, eles conseguiram reduzir isso para 2,9%, uma redução de 48%. E 0% das UTIs tinham 0 de infecção. Ao final do projeto, quase metade já tinha 0 de infecção e estava contando dispositivos dias entre infecção. Ou seja, a infecção se tornou um evento raro. Então, como que conseguiu isso? Não teve nenhuma droga nova, foi só trabalhar nos processos. Trabalhando nos processos, a cultura mudou. Hoje, esses hospitais do SUS trabalham com a ideia de prevenção de infecção. Eles usam os bundles e conseguiram essa redução espetacular. Infecção por trato urinário caiu quase 70%. E hoje, 64% das UTIs, antes era 0%, estão livres de erros. Infecção do trato urinário tornou-se um evento raríssimo nessas organizações. E PAV também uma redução de 52%. Isso trouxe uma economia para o SUS de 350 milhões de reais. Criar essa cultura de prevenção, cultura de segurança, revendo o processo e não punindo porque teve uma infecção. Entretanto, o mais espetacular não é a economia financeira. O mais espetacular é o número de vidas salvas. 2.687 pessoas deixaram de morrer porque essas organizações mudaram a cultura e 7.674 infecções foram evitadas, ou seja, danos foram evitados, porque essas organizações agora conseguem ver o significado de trabalhar em processos e estrutura, né? Então, o maior ganho para essas organizações foi realmente
salvar a vida de um pai de família, uma mãe, o amor de alguém, a amizade de alguém, o filho de alguém, além de ter economizado 350 milhões de reais. Eu terminaria essa minha exposição com uma inscrição do Mário Quintana, que ele diz o seguinte: como que ele gostaria de ver a inscrição para um portão de cemitério, né? Engraçado isso, mas ele diz o seguinte: na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponha-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. E eu trouxe esse poema para celebrar com vocês que cada erro seja a luz da estrela no fim. Que seja esse beacon, esse farol para guiar vocês para a cultura de segurança. Que o erro que aconteceu na organização seja o início de uma jornada e não o fim da carreira de alguém, e não o fim de um processo, mas o início de uma jornada belíssima que vai salvar vidas, que vai trazer de volta para casa um pai, uma mãe, um irmão, um tio, o amor de alguém, tá? Então, era isso, e eu estou aqui aberto para perguntas e espero ter atendido à expectativa de vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo. É uma honra ter você hoje aqui na nossa abertura da nossa semana de segurança do paciente. Nós temos aqui alguns agradecimentos, né? Então, a doutora Renata falando que foi excelente a sua palestra, que é muito bom a gente ouvir sobre a questão da cultura justa, né? Com certeza não será possível zerar eventos, mas acredito que aprendizado e melhoria contínua é o único caminho para fazermos o melhor. E ela agradece a oportunidade de estar aqui ouvindo você falar, tá? Aqui acho que também foi colocado o erro da oportunidade ao aprendizado. A Poliana, que é coordenadora de qualidade e segurança, falou que esse projeto que você apresentou aí de saúde em nossas mãos, o EVA participou. E nessa segunda fase aqui desse ano, a gente tem 3 hospitais nossos participando, né? Então, o HGIS, isso, Hospital Geral de Itapecerica, Hospital Regional de Cotia e o de Sapopema também estão participando nesse novo ciclo. Então, com certeza, aí a gente... E aí o doutor Paulo agradece também, o doutor Paulo, nosso superintendente, né, das unidades estaduais, a questão de... o projeto, a gente consegue ver o impacto aí na redução de custos, e isso nesse momento, não vou dizer pós-pandemia, porque a gente ainda está em pandemia, mas com certeza é um grande benefício para as nossas organizações, e com certeza essa sua fala, né, de vidas salvas é muito importante, tá? Jaime aqui também agradecendo a apresentação, pelos conhecimentos, excelente. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta. Qual que você acha, você falou bastante o papel do colaborador, da instituição, você acha que as instituições acreditadoras, elas têm algum papel, elas ajudam as instituições de alguma forma nesse fortalecimento dessa cultura de segurança, auxiliando, você falou, ajudando, orientando de alguma forma para esses sistemas mais seguros? Qual a sua experiência? O que você teria para nos falar com relação a essas instituições acreditadoras? Uhum. Bom, essas instituições acreditadoras, elas têm um papel fundamental na consolidação dessa cultura. E eu vou usar o Juran como guia para essa discussão. O Juran, ele descreveu a tríade de qualidade, né, que toda organização precisa planejar a qualidade, melhorar a qualidade e controlar a qualidade. Na nossa experiência, as organizações acreditadoras, elas não ajudam tanto a melhorar a qualidade, mas ela ajuda a, depois que uma organização ela conquista um nível de qualidade, as agências, os certificados ou o processo de acreditação ajuda a organização a manter o nível que ela conquistou. Então, o Juran diz o seguinte, olha, se você quiser fazer uma melhoria no seu sistema, use a melhoria da qualidade, use TENI,
use PDSA, use ciclos de melhoria. Depois que você conquistou isso, o papel da certificação ele é fundamental, porque ele vai ajudar você a manter este ganho que você adquiriu com o processo de melhoria. Então, ele isoladamente não é suficiente, mas ele é fundamental para garantir as conquistas que vocês já tiveram quando vocês investiram na melhoria de qualidade. Ok, excelente, obrigada. Temos mais 2 perguntas. Uma organização com 0 de falha. Mas existe atividade humana, hora de atuação hoje, com 0 erro? Excelente esse tipo de organização, mas existe? Sim, olha só, claro que não existe, porque toda organização ela é composta por seres humanos e o ser humano erra. Mas a gente tem organizações, por exemplo, a indústria atômica e a indústria de aviação, muito próximo do 0, tá? É muito próximo. Não é próximo porque o custo, por exemplo, se a gente pensar no Fukushima, né, naquele desastre do tsunami, o custo para organizar uma atividade com zero de erro é um custo, assim, pode ser um custo extremamente elevado e quase impossível de atingir. Mas eles estão muito próximos. Tá? Eles estão muito próximos. E não é porque a gente não vai conquistar que a gente não vai lutar para que isso aconteça. Então, nós temos que ficar incansáveis em procurar o 0 erro. Porque com isso nós vamos criar sistemas cada vez mais seguros e vão aproximar esse nosso desejo de conquistar o 0. Tem alguns exemplos que eu mostrei aqui, 60% de algumas UTIs, 60% daquelas 114 UTIs conquistaram praticamente 0, porque eles não têm mais nenhuma uma média ou mediana de erros, tornou-se um evento raríssimo. Então, de uma certa forma, na engenharia, o Paulo, eu não sei quem é engenheiro, vocês vão se lembrar daquele 300 dias sem acidente de trabalho, né? Então, a gente usa muito isso na saúde, 300 dias sem infecção, ou 300 catéter dias sem infecção. Então, a gente usa o mesmo conceito. Então, é o mesmo conceito da engenharia, né, da indústria. Eu tenho que zerar meu erro e ele tem que virar um evento raro. E isso é quase próximo do 0. Excelente, quem fez essa pergunta foi o Eduardo Henrique. E a gente tem uma pergunta aqui da Renata Baltazar. Buscar o erro 0 não seria incentivar, de certo modo, a subnotificação? Se você tem um sistema punitivo dentro da organização que não enxerga, não adora o erro e trata o erro como uma oportunidade, sim, vai cultivar a subnotificação. Mas se a organização ela cria uma cultura justa e ela cria sistemas onde o erro é valorizado e o erro é uma chance de evoluir, de aprender, na nossa experiência é o contrário, acaba estimulando, tá? Estimulando as pessoas a disclosure, né? Abrir o erro, falar, olha, que a pessoa não vai falar assim, eu cometi um erro, ela vai falar, olha, eu fui envolvida num erro, algum sistema, eu estou trabalhando num sistema aqui em que o erro aconteceu, tá? Então, é diferente, né, o modelo mental. Então, minha resposta, se continuar essa cultura punitiva, você tem toda a razão, vai ser um desastre. Mas se a cultura pensa o erro como a estrela, o começo é a luz, aí não, aí vai ser muito diferente. Ok, excelente. A Gisele do HG está perguntando qual a influência
do desenvolvimento de soft skills para a redução de eventos adversos? Bom, estou imaginando que, eu não sei o que você chama de soft skills, mas estou imaginando que é o lado humano da mudança, né? Que são assim, o lado comportamental, né? Isso, a Gisele está dizendo que é isso mesmo. Gisele, assim, é o ponto de partida, na verdade, tá? Porque se eu não tenho noção desse lado humano da mudança, se eu não entendo que o erro acontece por um problema de sistema e não das pessoas, se eu não entender isso, é muito difícil a organização evoluir para uma cultura justa e uma cultura de segurança. O IHI, ele publicou recentemente um que a gente chama de white paper, que é um material que vocês podem usar, que chama Psicologia da Mudança, que traz toda essa questão dos soft skills, e está muito bom esse material, vale a pena vocês lerem, eu vou mandar para a Lisiane, tá? E o próprio Deming, que é o pai da qualidade, né, ele fala que toda organização que quer melhorar, ela tem que trabalhar em quatro aspectos, 4 pilares. Um pilar é ver o sistema como sistema, o outro pilar é ter uma teoria de mudança, o outro pilar é entender variação, como que meus eventos adversos estão ao longo do tempo, e, finalmente, o lado humano da mudança, tá? Por quê? Porque todos nós somos humanos. Se eu não entendo essa dimensão humana, os meus valores, o que importa para mim, nada, nós não vamos conseguir avançar nada. Então, Gisele, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, é extremamente importante e eu diria que é o ponto de partida, tá? Excelente, acho que em razão do tempo, eu acho que eu vou fazer só mais uma pergunta. A gente tem muitas mensagens aqui de agradecimento, pessoal dos AMES, Unidade Central, CAPES, muito obrigada pela participação de todos. E vou fazer aqui a pergunta, doutor Paulo, por vezes a instituição é questionada pelos profissionais em relação ao volume de documentação que preciso preencher para garantir a segurança. Né? Então, às vezes, normalmente, principalmente gestor de qualidade, acha que para ser uma barreira é colocar mais um papel, mais um impresso e assim vai, né? Qual a sua dica para minimizar esse impacto no tempo dedicado a cada processo de trabalho para garantir a segurança? Porque muitas vezes esse é o questionamento, a gente gasta muito tempo preenchendo o papel, né? A burocracia, a dita burocracia, né? Uhum. Sim, só falar um pouquinho do impacto disso na vida do profissional de saúde. Quando eu decidi fazer medicina, ou quando o enfermeiro decidiu fazer enfermagem, fisioterapia, a gente é movido por um idealismo, né? Assim, uma vontade de fazer o bem para as pessoas, né? E quando eu tenho essa papelada, essa burocracia para preencher, isso acaba me afastando desse princípio, assim, da razão por que eu fiz medicina ou enfermagem. E é muito frustrante mesmo, né? O IHI também agora está com um trabalho que chama Trabalhar com Alegria, que é um trabalho, acho que vocês estão, né, no Reconectar, né? Sim, o HGIS e Cotia está participando desse projeto. E o Reconectar, ele está fazendo exatamente isso. Nós estamos redesenhando os processos com as equipes para que o trabalho seja mais ligado ao propósito e valor do que essas tarefas chatas, mas que muitas vezes são necessárias. Então, a minha dica aqui é vocês usarem o método científico, os PDSAs, né, os ciclos de PDSA, que é planejar, fazer, estudar, agir, testar as mudanças em pequena escala e implementando isso gradualmente na organização de vocês para diminuir o impacto dessa burocracia na jornada de vocês
que é uma jornada cheia de significado e propósito, né? Então, a dica é, de novo, gente, nós estamos voltando lá para o processo. Vamos redesenhar o processo. Tá? Vamos redesenhar. E tentar eliminar ao máximo Norma, Paulo, Haru, né? O que é possível eliminar disso aí, o que não é possível, nós vamos redesenhar para ser mais eficiente esse processo. Então, minha resposta é, use um método científico, como o Japão usou para reconstruir o país, como Einstein faz, como a Kaiser Permanente faz, como Cincinnati Children's Hospital faz, como o SUS está fazendo agora com o PROAD, né? Então, usem um método científico para redesenhar o sistema de vocês. Excelente, doutor Paulo. Queremos agradecer a sua participação aí de tão longe, né? Conseguiu mesmo assim, conseguiu dar um jeito aí de conseguir trazer essa apresentação maravilhosa para todos nós. Aproveitamos para reforçar todos os nossos colaboradores para participar aí durante a semana dos eventos, das ações que nós teremos aí em cada unidade. E na sexta-feira nós teremos também, de dia 17 às 11 horas, a apresentação do Dr. Rômulo Negrini. Então a gente também conta com a participação de todos. Muito obrigada pela participação hoje. Obrigada. Obrigado, espero ter atendido. Haru, sim, Norma, muito obrigada. Paulo e a todos. Assim, assim, admirei muito o que vocês estão fazendo aí. Muito, muito, muito. Tá? Parabéns. Obrigado. Mas agora eu vou visitar uma... Obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado. Até o engenheiro entendeu tudo. Isso é muito importante. Obrigado, doutor Paulo. Excelente, excelente. É o Paulo? Você é engenheiro, Paulo, ou Haru? É o Haru. Eu sou engenheiro. E a Lisiane conduz esse time aí de uma maneira tão bacana que eu achei que Sequans fez um negócio fantástico. Trazer você aqui é uma coisa maravilhosa. Olha, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Parabéns, parabéns pela didática, pela transparência, pela clareza. Eu precisei de falar agora no final, eu não ia falar nada, mas eu fico emocionado com essa questão. Parabéns. Oh, que bom, eu tô arrepiado aqui, viu? E nossa, parabéns. Eu fiquei, parabéns. A gente está muito fazendo. Porque a segurança do paciente está no nosso DNA. E a Lisiane veio agora para ajudar forçar isso aí. Isso é muito importante, tá bom? Já entendi todo o teu recado, viu?